Hoje eu vou compartilhar com você 7 técnicas que tornaram a minha comunicação muito mais interessante. E como vendedor, isso foi fundamental para o meu sucesso nessa carreira. Essas 7 técnicas transformaram completamente a forma como eu falo, como eu engajo os clientes. Logo, ficou muito mais fácil persuadir, e não a persuasão de enganar, eu estou dizendo de comunicar o que eu quero de uma forma mais clara, que o cliente ele goste do que eu estou falando e se sinta atraído pela conversa. Um dos maiores erros dos vendedores é não ser capaz de ter uma comunicação eficaz. E assim o cliente fica distraído, não interessado no que ele está falando. Nesse vídeo, eu vou te ensinar técnicas poderosas para você evitar isso. Então, pega um papel, pega uma caneta, tira qualquer distração de lado e preste bem atenção nessas técnicas. Eu já vou começar de uma técnica super poderosa, de usar perguntas abertas. O poder das perguntas abertas muda todo o jogo de um vendedor. Por quê? Perguntas abertas são quando você usa na sua pergunta como, por quê, quando. E quando você faz perguntas assim, o cliente ele tem que elaborar a resposta. Pelo contrário, seria fazer perguntas confirmativas. Por exemplo, fulano, você gostou do meu produto? O que o fulano vai responder? Sim, gostei. E a partir disso, já se encerra a conversa. Isso é o jeito errado. Qual é o jeito certo de fazer essa mesma pergunta de forma uma pergunta aberta? Fulano, o que você achou do meu produto? Dessa forma, o cliente ele tem a chance de elaborar uma resposta mais completa e tornar isso um diálogo. Por exemplo, nossa, eu gostei bastante do produto porque ele tem isso, ele tem aquilo, era isso que eu estava esperando. E a partir disso, você consegue perceber se ele realmente está interessado, em vez de dar aquela resposta fria de sim ou não. Isso é a pior coisa para um vendedor. Segunda coisa, comente ou resgate coisas que você viu que o cliente acha interessante. Como assim? Suponhamos que numa primeira reunião que você fez com o cliente, ele disse que ele estava fazendo uma expansão da sua empresa para a América Latina, que isso era a sua prioridade do momento, e ele colocou uma super energia nisso, falou que estava legal, que estava desafiador, que estava sendo um momento interessante. Agora, nessa próxima conversa, na hora que você iniciar o diálogo com ele, pergunte para ele: e aí, fulano, como é que tá a expansão para a América Latina? O que isso vai demonstrar? Primeiro, que você prestou atenção no que ele disse, e segundo, o cliente vai falar de algo que é do interesse dele, a expansão para a América Latina. Logo ele vai começar: nossa, Rafael, cara, tá super desafiador, a gente teve desafio isso, desafio aquilo, e ele começa a falar e você acaba com o quê? O possível monólogo. A pior coisa para um vendedor é ter um monólogo, só ele falando. Como que você evita ter um monólogo? Resgate coisas ou faça perguntas que sejam do interesse do seu cliente. Então, sempre que você pesquisar sobre o cliente, descobrir algo do interesse dele, seja algum hobby, seja algum desafio que ele está passando, seja algum objetivo que ele tem, resgate essa informação, pergunte sobre isso, pois ele vai começar a falar porque ele tem interesse, ele gosta de falar sobre aquilo que ele tem interesse. E assim você evita o monólogo e começa a se passar por uma pessoa mais interessante. Terceira dica: esteja realmente presente. É um absurdo o que vendedores em 2024 fazem. Você tá fazendo uma reunião e o vendedor tá lá, conferindo mensagem no WhatsApp, ou toca o celular, deixa eu dar uma olhadinha aqui, começa a ver e fica 1 minuto e deixa o cliente esperando. Ou quando você tá fazendo uma reunião com o cliente por videoconferência, que é muito comum para quem vende tecnologia, software e soluções assim, a pessoa tá olhando pro lado. Beleza, às vezes a pessoa tá com 2 monitores, mas o cliente do outro lado não sabe, meu caro. E aí você às vezes pesca alguma coisa, perde alguma informação, parece que você não tá presente. Você não quer se passar por um vendedor que demonstra que não está presente naquela conversa. Isso acaba com a sua comunicação. Então esteja presente, deixe o celular no silencioso. Quando você for fazer uma reunião por videoconferência, olhe para a webcam para mostrar que você tá presente naquela conversa. Quarta coisa para deixar sua comunicação melhor: evite julgamentos e rótulos. No mundo de vendas B2B, de vendas de tecnologia, quando a gente vê aquele lead que ele não parece ser tão bom, a gente já vai com o pé atrás, atendendo com má vontade, sem muita energia. Consequência: muitas vezes você pode estar errado. Aquele lead que ele parece que não tem dinheiro, pode ser que ele tem muito mais dinheiro do que você acha que ele tem. Uma coisa que eu lembro, quando eu estava atendendo uma vez, tinha um cliente que ele tinha apenas 10 funcionários, e a gente costumava atender empresas de um porte maior. E aí o vendedor, eu falei: cara, já tem um dia que esse cara levantou a mão, mais de 24 horas, você não fez contato até agora. Aí o meu vendedor me disse: é porque eu tava priorizando esses outros clientes aqui. Eu falei: beleza, só que não é porque ele é menor de 10 funcionários que você tem que deixar ele por último e sem contato. Manda alguma mensagem, pelo menos para avisar que você tá tendo muita demanda e que você vai fazer contato com ele em breve. Aí beleza, o vendedor foi lá, fez contato com o cara. Detalhe, era uma empresa de tecnologia de 10 funcionários, mas eles faturavam cerca de 20 milhões
milhões por ano. Ou seja, uma empresa extremamente enxuta, mas que tinha um faturamento extremamente alto pro tamanho que eles eram. E eles eram super fit com a gente já estava em conversa direto com o dono e acabou se tornando uma venda super rápida. Se eu não tivesse dado esse toque pro vendedor de, cara, mesmo que pareça ser um lead que não é tão bom, faça o contato agora, ele teria esperado ainda mais, porque estava aparecendo outras oportunidades para ele e ele teria perdido essa venda rápida e fácil. Então, mesmo que você vai conversar com aquela pessoa, você está conversando com o analista ou com o gerente, você acha que ele não é o decisor, não tem poder nenhum de influência, cuidado em rotular e fazer um atendimento ruim, porque muitas vezes, mesmo o analista pode ter muito mais poder de influência naquela empresa do que você imagina que ele tem. Quinta dica, faça variação na sua tonalidade de voz. Se você quer comunicar com clareza, com impacto e que você consiga engajar a pessoa, isso é extremamente importante. Muitas vezes, como você fala é mais importante do o que você fala. Por exemplo, você, vendedor, tá falando assim, nosso produto ele é extremamente efetivo para solucionar a sua dor, fulano. Você vai resolver problema 1, problema 2, problema 3. Olha como que é chato ouvir essa pessoa falar. Agora, presta atenção nesse outro jeito. Fulano, o nosso produto, ele é extremamente efetivo para solucionar essa dor que você tá me dizendo. Primeiro, ele vai resolver essa dor 1 dessa maneira assim. Agora, presta atenção, fulano. Esse ponto 2, você vai ficar horrorizado como que ele vai te ajudar. Olha só como essa segunda comunicação, essa segunda forma de falar a mesma coisa, ela é muito mais envolvente, ela prende mais a atenção da outra pessoa. Então lembre-se bem, variar a entonação de voz enquanto você está apresentando a sua solução, se comunicando com o cliente, é tão importante quanto o que você está falando. Para isso, varie o tom de voz, enfatize aquelas palavras-chave, faça pausas dramáticas. Por exemplo, fulano, presta bem atenção. Aí você faz aquela pausa de 2 segundos e fica aquele mistério no ar. Isso é um dos maiores artifícios de comunicadores poderosos que vendem muito. Sexta dica, pare de fingir interesse. Sério mesmo, quando você fica fingindo interesse demais em algo que você de fato não gosta, o cliente do outro lado vai perceber. Você não é tão bom em enganar quanto você acha que é. E a pior coisa do mundo é você se soar falso pro seu cliente. Tome muito cuidado. Por exemplo, eu que vendi tecnologia e software por muitos anos, muitas vezes eu via meus vendedores passar por uma situação que era o cliente chegava para ele e fala, eu tô com medo se o software de vocês vão entregar com as nossas outras soluções. Aí os nossos vendedores, por saber que a nossa solução integrava com várias outras soluções, eles não davam tanta importância para isso. Não, relaxa, isso aí não é problema não. E já embalavam em outra coisa. Por quê? Não era do seu interesse, porque você achava que você não ia vender em cima disso, você não ia perder a venda em cima disso. Só que, muitas vezes, essa falta de preocupação de demonstrar para ele que essa integração era importante para ele e que seria uma integração super fácil de fazer, era justamente o ponto que gerava confiança para os clientes. Um outro caso muito comum é quando o cliente chega para você e ele quer comprar de você, mas ele traz uma dor que não é exatamente a solução que você oferece. Aí o que você faz? Como você não vai solucionar aquela dor específica, você simplesmente ignora e quer cortar ele para você falar sobre a sua solução que resolve outros problemas. Consequência, o cliente acha que você não está prestando atenção nele, que você não liga para a dor nele, e aí mesmo que você não solucione essa dor que ele está falando, mas solucione outra, como você não prestou atenção na primeira dor que ele te mencionou, na hora que ele for falar da segunda dor, ele já tá assim, cara, esse cara nem presta atenção em mim, eu não vou comprar dele não gosto dele, não confio nele, ele não me escuta. Então, ou seja, ou você demonstra interesse genuíno no que o seu cliente está dizendo, mesmo que não seja uma coisa que você vai vender em cima daquilo, ou você para de fingir, porque fingir o cliente vai perceber. E a sétima dica, use storytelling quando você estiver comunicando sobre a sua solução. Por exemplo, o cliente chegou para você e ele quer comprar a sua solução de tecnologia, de software, de plataforma, que resolve algumas dores como ajudar ele a vender mais, a prospectar mais clientes. Vamos supor esse caso. E aí você vai explicar a sua solução. O meu software ele te ajuda a gerar mais leads, o meu software te ajuda a converter melhor. Beleza, isso é legal, você está contando os benefícios, mas uma coisa muito mais poderosa é você chegar ao seguinte, cara, engraçado, semana passada, uma empresa de uma indústria bem similar à sua chegou aqui com essa mesma dor que você, precisando gerar mais leads pro time de vendas. E foi engraçado porque o CEO dessa empresa, ele tava com muita urgência e ele confiou muito na gente,
fechou e 3 semanas depois ele já estava gerando 4 vezes mais leads e ele teve recorde de vendas na empresa dele. Por que isso é muito mais poderoso? Porque não existe nada melhor do que histórias para envolver alguém numa conversa. Por que as pessoas sentam numa cadeira e ficam assistindo um filme durante 2 horas, às vezes até 3 horas? Porque tem uma história, tem um personagem, tem pessoas, tem um lugar e isso cativa a atenção das pessoas. Então, se você quer ser um comunicador, um vendedor muito mais poderoso, sempre que você estiver vendendo, explicando sobre o seu produto, inclua histórias nisso. Use histórias que lembrem esse próprio cliente na busca dele pela sua solução. Igual esse exemplo que eu usei aqui agora. Assim a sua comunicação vai ficar extremamente mais efetiva. Você vai atrair mais atenção dessa pessoa e vender mais. Olha só, para se tornar um vendedor de alto calibre, ganha muito dinheiro, vende as melhores soluções do mercado, de tecnologia, de software, você precisa dominar a arte da comunicação. Não existe vendedor que se comunica mal. Então, se você quer dominar comunicação e vender muito mais, aqui no link desse vídeo, eu tô deixando vários links para você se especializar em vendas e comunicação para vender muito mais. Vendas é processo, é estudo. Para de achar que vendas é talento natural. Se você quer dominar vendas, está no topo da carreira dos melhores vendedores B2B, de software, tecnologia do Brasil, te vejo nos próximos vídeos.